Fala Sharks, aqui é o Gabriel Aristóteles e eu estou vendo muitas análises que, na minha opinião, estão equivocadas. Então resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente entender qual é a movimentação atual do Bitcoin e como a gente pode se posicionar e tirar vantagem diante disso. Então eu vou começar aqui pelo gráfico mensal e a gente já vê que o mensal está corrigindo. Por que eu sei que o mensal está corrigindo? Porque a partir do momento que eu perco a mínima desse último candle aqui e venho fazer esse fundo aqui e na faixa de 56, 57 mil dólares, eu já sei que eu estou buscando por um fundo no mensal. E se eu colocar em um tempo gráfico menor, exemplo, no semanal, eu vou ver que eu tive um pivô de baixa no semanal, que me levou à correção do mensal. Vamos desenhar o pivô de baixa aqui no semanal. Pivô de baixa que me levou à correção do mensal foi esse pivô aqui, ó. Fundo, topo, fundo. Esse aqui é o pivô de baixa que me levou à correção do mensal. Ok. Com essa informação, eu sei que o mensal está corrigindo. E quando o mensal termina a correção dele? Quando eu posso dizer que o mensal encontrou um fundo e vai buscar por novos topos? A partir do momento que o semanal faz um pivô de alta. Porém, eu vejo muita gente falando que o fundo do mensal foi formado e que romperia topo direto. Mas o semanal ele não fez pivô de alta ainda. Ó. Eu tive aqui um topo, aí eu vim buscar por um fundo aqui, até essa região da EMA 12 aqui era bem saudável para estar formando um fundo no semanal e eu poder fazer esse topo, esse pivô de alta aqui no semanal e romper topo. Porém, não foi isso que aconteceu. Ele pelo contrário, ele veio buscar aqui quase no fundo aqui, ó, ele retraiu bastante. Então, nesse momento, na minha opinião, a maior probabilidade é eu fazer um pivô de baixa, um novo pivô de baixa no semanal e vir buscar alguma região aqui, um novo fundo no mensal. Vim continuar a correção do mensal que ainda não terminou e buscar um novo fundo. Ok, então eu sei que a maior probabilidade é eu buscar um fundo no mensal, continuar a busca de um fundo no mensal. Tá. E qual que é esse fundo? Como eu vou saber onde vai ser formado? Aí eu venho aqui no mensal, no gráfico mensal e busco aqui pelo último fundo do mensal. O último fundo do mensal foi aqui em 24 mil dólares. E eu traçando a retração de Fibonacci do último fundo até o último topo. O último fundo foi 24 mil dólares até o último topo, que foi 73 mil dólares, 74 mais ou menos. Eu sei que eu tenho regiões como 0,38 de Fibo ou 0,5 de Fibo, que são regiões que podem vir a formar o fundo. Ok. 0,5 de Fibo é um número psicológico. Por quê? É a faixa ali de 50 mil dólares, talvez perca um pouquinho, 49, um flush de 50 mil dólares. Então já é uma região que, na minha opinião, fica bem interessante. Por quê? Porque é uma região que tem um número psicológico. O mercado ele adora números psicológicos. 50 mil dólares, 80 mil dólares, 70 mil dólares. E ele sempre busca por números psicológicos. Então já é uma região que me chama atenção por esse ponto. Segundo ponto que me chama atenção, bem próximo aqui da EMA 12 do mensal. A média móvel exponencial de 12 períodos do mensal. O que é isso? É a média dos últimos 12 candles do mensal, que está aqui em amarelo. Então já é outro ponto que me chama atenção. E tem um outro ponto que me chama atenção também, que é esse padrão gráfico que a gente pode encontrar aqui no diário. Está muito nítido e já faz tempo que eu estou vendo esse padrão. Que é o padrão gráfico de megafone. Megafone. Qual que é a característica de um padrão gráfico de megafone?
É ele cada vez mais fazendo topos, rompe topo e não tem continuidade de alta, rompe fundo e não tem continuidade de queda. Olha só, quantos toques eu tenho nas duas. Eu tenho na base e eu tenho aqui no topo também. Olha só, vamos lá, vamos marcar aqui. Eu tenho um toque, 2 toques, 3 toques, 4, 5. Posso vir a buscar essa região aqui. E o que aconteceria se ele buscasse essa base aqui novamente? Olha só, qual é a confluência aqui dessa base? É a região de 50 mil dólares também. Então, nos 50 mil dólares eu tenho 0,5 de Fibonacci, eu tenho EMA 12 do mensal e eu tenho a base desse padrão aqui do diário. Tem muitas confluências ali na EMA, nos 50 mil dólares. E eu também teria, com certeza, eu teria um diário em sobrevenda. Novamente, né? Que ele já atingiu uma vez aqui. Então, essa região de 50 mil dólares, eu acho que é a região de maior importância para estar olhando nesse momento. É a região que seria mais plausível formar um fundo do mensal nesse momento. Ok. Esse padrão aqui também a gente valida ele aqui no topo, né? Que teve um toque, teve 2 toques, teve 3 toques, teve 4 toques. A partir de 3 toques, para mim, já está validado. Então, beleza. Então, a gente tem essas confluências aqui no Bitcoin. Tá, e como que dá para se posicionar diante disso? O que dá para entender disso? Dá para entender que nesse momento aqui que ele busca essa região de base, eu acredito que seja o melhor momento para estar adicionando posições de todo esse ciclo de alta. Se ele vier buscar essa base desse padrão de megafone, é o momento de adicionar posições e aproveitar, porque eu acho que, na minha opinião, vai ser o melhor momento de adicionar posições nesse ciclo de alta. Ok. E, na minha opinião, as altcoins vão estar bem melhor, vão estar em melhores momentos do que até o Bitcoin. Por quê? Porque aqui, esse gráfico aqui, ó, BTC.D, se você digitar aí no seu TradingView, BTC.D, ele mostra a dominância do Bitcoin, ou seja, o quanto de dinheiro tem no Bitcoin. No mercado existe uma coisa chamada market cap, que é o total de capital que está investido no mercado. E o market cap total do mercado de criptomoedas, 54% ele está no Bitcoin. Só o Bitcoin detém 54% de todo o market cap do mercado. Mas, eventualmente, esse gráfico aí, que ele sofre correções. E no momento, a gente tem um padrão gráfico aqui de cunha ascendente rompendo para baixo. O que isso significa? Significa que o dinheiro, a probabilidade nas próximas movimentações é o dinheiro sair do Bitcoin e migrar para altcoins mais fortes. Então, quando o Bitcoin buscar essa base, vai ser o melhor momento de montar posições em altcoins e até no próprio Bitcoin também, mas altcoins provavelmente vão ter maiores valorizações. E aí fica a pergunta. O Bitcoin buscando essa região aqui, é o momento de, provavelmente, eu pelo menos, particularmente, vou dar all-in nas criptomoedas. Porque para mim vai ser o melhor momento do ciclo. E lógico, altcoins com potencial. Não adianta pegar qualquer altcoin e achar que ela vai valorizar. Tem que ser altcoins com padrões de reversão no par Bitcoin. Você digita altcoin no par Bitcoin e analisa o gráfico dela. Então, nesse momento, basicamente, é isso que eu estou vendo no Bitcoin. E a curto prazo, a bem curto prazo, uma coisa que me chamou a atenção
foi ele ter feito esse pivô de alta aqui no diário, ó. Ele formou um pivô de alta no diário. Ele fez um pivôzinho de alta aqui no diário para confirmar aquele fundo lá do semanal, porém ele já perdeu esse pivô. Deixa eu desenhar o pivô aqui. Aonde que tá o... Aqui. Olha só. Fundo, topo, fundo, topo. Pivô de alta. Pivô de alta. Porém, ele já perdeu a base desse pivô de alta aqui, que era de 59 mil, 60 mil dólares praticamente. Ele já perdeu. E isso me chamou a atenção para uma coisa. Provavelmente, eu tenho a possibilidade de eu já ter formado um topo descendente aqui e já tá vindo fazer um novo pivô de baixa no semanal. Seria o que? O topo descendente? Seria esse rompimento, ó, último candle, rompimento do último candle, topo descendente, rompendo a base desse candle aqui, já é um pivô de baixa, que ficaria dessa forma aqui, ó. Esse seria um pivô de baixa. Rompeu a máxima do último candle, pivô de baixa. Se romper esse fundo aqui, é um pivô de baixa no semanal. E aí eu ia buscar a base do padrão. E como que eu sei qual seria um alvo para esse possível pivô de baixa? Aí beleza, eu venho aqui, vou ensinar um macete para a gente aprender a buscar por alvos usando a extensão e a retração de Fibonacci. Quando eu vou traçar em cima de um pivô usando Fibonacci, eu sempre pego a extensão, tem a retração, eu pego a extensão de Fibonacci e traço no pivô. E aí eu tenho alvos como 1, 49.894 e 1.61. Caso esse pivô se confirme, como que ele se confirma? Se romper essa base aqui, se romper os 58 mil aqui, que foi a base do último candle, eu vou ter esse alvo aqui, em 1 e em 1.61. Eu acredito no 1. E mais uma vez, confluência nos 49.830. Região aí dos 50 mil dólares. Essa região dos 50 mil dólares é a região mais importante para estar olhando nesse momento. Então, se você vê que a base do... Então, vamos lá. Região de 50 mil dólares. Ela é o alvo desse possível pivô. Ela é a base desse padrão do diário, do megafone do diário, que já está mais do que provado. Tem 1, 2, 3, 4 toques embaixo. 1, 2, 3, 4 toques em cima. E essa base aqui é 50 mil dólares também. O alvo do pivô no semanal, do possível pivô, né? Caso perca essa base aqui. Também, região de 1 da extensão de Fibonacci é 59 mil dólares. 59 não, 50 mil dólares. 49, 50 mil dólares. E no mensal, a EMA 12 está na região aí de 50 mil dólares. E mais uma confluência é o 0.5 de Fibo. A gente já viu lá no começo do vídeo, 0.5 de Fibo. Também região de 50 mil dólares. Então, para mim, essa região de 50 mil dólares é a região mais importante para estar observando nesse momento. E para montar posições de long, caso chegue lá, para montar posições de long em altcoins devido a BTC.D está corrigindo aqui. Então é isso que eu estou observando no mercado cripto nesse momento. É importante agir com cautela para posições de long nesse momento, para quem quer montar agora, porque, na minha opinião, a maior probabilidade é realmente buscar essa região aí dos 50 mil dólares. E olhando aqui agora, ó, dá até para ver também o inside bars.
Inside bar significa um candle dentro do outro. Olha lá, eu tenho esse candle, aí esse dentro desse e esse dentro desse. Em algum momento isso aqui rompe para baixo ou para cima. E é assim que funciona o padrão de inside bars. Então é isso que eu estou observando. Valeu quem está acompanhando. Já curte, compartilha esse vídeo com seus amigos, nos grupos de trade. Deixa um comentário aí do que está achando. E tamo junto. Até o próximo vídeo.